falando de aglomeração, falando de gente sem máscara. É justamente um dos assuntos que a gente vai tratar exatamente agora. Quem está na ponta da linha? Ralcion Teixeira, ele que é infectologista e também diretor clínico do Instituto do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, vai falar com a gente sobre esses cuidados, mas principalmente sobre a notícia que acabou deixando muita gente preocupada ontem. Um laboratório diagnosticou uma nova variante, 2 casos de uma nova variante do coronavírus em São Paulo, e segundo a empresa, é a mesma cepa que surgiu no Reino Unido, a bendita cepa que a gente ouviu nessa última semana e ficou com medo. Será que vai chegar em São Paulo? Será que vai chegar no Brasil? Chegou. E agora? Conta pra gente, Ralcion. Primeiro, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Um ótimo 2021 pro senhor. Então já traz um pouco mais de tranquilidade pro nosso ouvinte. E se não for tranquilidade, que seja pelo menos uma instrução um pouco maior. Doutor, bom dia. Bom dia, doutor. Feliz 2021. Bom dia, Bruna. Bom dia, Lucas. Que nós tenhamos aí um 2021 mais leve, mais suave, e com muita saúde, com boas notícias, porque tá difícil que não seja tão intenso quanto 2020. Mas realmente ele começa com essa notícia aí da identificação aqui no município de São Paulo, né, das dois casos com essa cepa variante aí que tem uma característica de conseguir se adaptar melhor ali à região da onde o vírus se acopla no corpo da gente. Então ela seria um pouco mais infectante do que as outras cepas que foram descobertas até o momento. Doutor, o que mais a gente tem visto aqui nesse WhatsApp é essa questão de aglomeração. Tem muita gente batendo na tecla da consequência, né? Que agora a gente até então falava, em janeiro, a gente não sabe, pois janeiro chegou. Estamos em janeiro. Pode ser mesmo que, de fato, a gente tenha esse aumento no número de casos? Olha, esse aumento do número de casos, ele é esperado, né? Em janeiro, que a gente tenha realmente que vá seguindo. A gente já teve muito mais casos, ou está chegando aí aos níveis próximos de agosto, onde a epidemia aqui no Brasil ainda estava com os números mais elevados. Nós tivemos uma diminuição da quantidade de casos, de óbitos, que nos deixou mais tranquilo a partir de setembro, outubro, e que a gente achava que era sustentável, ou seja, que a gente ia ter pelo menos um descanso disso, antes de ter aí um novo retorno no número de casos. Mas, infelizmente, em novembro fomos surpreendidos pelo retorno aí, importante, expressivo do número de casos e a festividade de final de ano, que todo mundo gosta, que é característica do Brasil, né, e do mundo, né, comemorar aí um ano novo, e principalmente o Natal, podem aí fazer com que a gente tenha aí agora em janeiro, a partir do meio de janeiro, porque demora geralmente umas 2 semanas para a gente começar a sentir isso, um aumento importante dos casos. E essa nova cepa identificada também acende um alerta amarelo, visto que, como na Inglaterra, ela representa até agora, nesse momento, 50% do número de casos, ou seja, ela conseguiu ser a cepa predominante, porque ela transmite mais fácil, ela se acopla mais fácil na verdade, nas pessoas e acaba dando a doença de maneira mais fácil. A gente precisa ficar de olho nesses 45 aí, né? E esperamos, no segundo tempo, prestes a chegar uma vacina. Doutor, a gente sabe que essa informação é muito recente, como a gente trouxe. Aqui em São Paulo, por exemplo, o laboratório divulgou ontem à tarde, ontem no comecinho da tarde. Então, algumas dúvidas vão surgindo, inclusive os ouvintes estão mandando muita mensagem para cá no 11 99904 8756 para tirar essas dúvidas com o senhor. Eu tenho 2 questões que estão me tirando o sono. A primeira delas, muito se fala lá no Reino Unido que aumentou o número de casos, que é algo que não está sendo muito bem controlado, mas na questão de mortalidade, existem dados, o senhor teve acesso a algum dado ou sabe se essa nova variante ela é mais mortal do que a primeira cepa, né, do coronavírus? E um segundo ponto que surgiu de dúvidas conversando com motoristas por aplicativo, pessoal na rua, depois que essa notícia saiu. A vacina, mesmo sendo essa uma nova variante, ela vai servir para os dois, tanto para original, entre aspas, como para essa nova variante, para essa cepa?
ou vai ter que ser uma outra vacina que não está inclusa no mapa genético que a gente tem do coronavírus, doutor? Bem, perguntas difíceis sempre, porque tudo é muito ainda cedo para a gente saber tudo o que acontece, né? Primeiro, lá no Reino Unido, essa nova cepa circulou mais, mas ela não teve um impacto na letalidade. Ela não é mais letal, ela não causa doenças mais graves. Porém, quando eu tenho um aumento da quantidade do número de casos, a cascata toda do número de internações, casos graves e óbitos, ela vai na sequência, né? Se aumenta a quantidade total, aquelas porcentagens de internação de 15%, mais ou menos 5% desses casos que internam são graves e os óbitos, eles acabam aumentando numa sequência. Então, sim, é preocupante porque a gente pode ter essa cascata acontecendo em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. A gente ainda não recebeu todas as informações, até porque parece que ainda vai ser confirmado, mas a gente sabe que um dos casos é um contato com um familiar que voltou do Reino Unido, e o outro, os dois são no município de São Paulo ainda, e o outro a gente ainda não teve muitos dados. Então, o que preocupa é que a cascata em relação ao número de casos, número de internações, casos graves e óbitos pode acontecer na sequência. Em relação à vacina, como ela foi uma adaptação do vírus numa proteína que ele usa, numa estrutura, vamos dizer assim, que ele usa para se ligar na célula humana, né, e facilitar a sua entrada, algumas vacinas tinham esse alvo desenvolvido. Então a gente precisa ver se essa mudança que o vírus fez, uma adaptação para facilitar a vida dele de entrar na célula humana mais fácil, se vai fazer com que as vacinas funcionem menos. Ainda não sabemos, há uma possibilidade disso acontecer, essas vacinas que são específicas, que mexem especificamente com essa proteína, mas já se está refazendo aí alguns estudos de eficácia em relação a essa nova cepa para saber se ela diminui ou não a eficácia das vacinas que já foram desenvolvidas. A Cláudia Ramos coloca aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes: pior de tudo é que o povo tá aglomerando, fazendo festa, não entendem que muitos serão os últimos que serão vacinados. É uma realidade, porque tem aí a fila da vacina. A gente está conversando aqui no Manhã Bandeirantes, nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro, com o infectologista Halcyon Teixeira. Inclusive, se você tem alguma dúvida, mande pra gente no 999048756, mas manda agora uma mensagenzinha curta de áudio para que o doutor possa responder. Ainda falando sobre essa nova cepa, doutor Halcyon, há estudos que precisam ser feitos ainda para que os médicos entendam como é que esse vírus vai se comportar, inclusive nos exames que a gente faz de testagem, né? Porque essa nova cepa pode dar aquele falso negativo, porque não é o coronavírus que a gente conhece, mas não significa que a pessoa não está infectada e possa, de uma forma muito mais rápida, como a gente já conhece, transmitir essa nova cepa. Então, eu queria que o senhor abordasse sobre isso, como que fica essa questão do teste, que a gente tem falado tanto de PCR, de teste rápido, sorológico, enfim. Se essa nova cepa seria ou não acusada já nesses exames, e não sendo, a nossa melhor maneira ainda, fora evitar aglomeração e cumprir distanciamento, é manter a máscara no rosto, né? Isso, então são várias coisas, como você pontuou. A princípio, talvez essa nova cepa, como outras, não alterem a identificação dos casos, ou seja, o exame, a positividade do exame, porque o exame mede algumas proteínas que são fixas e, a princípio, o exame não vai mudar, tá? Claro que tudo que chegar novo, às vezes, como foi com o coronavírus, a gente falava alguma informação numa semana, na outra mudava, mas a princípio, ele foi realmente nos desafiando, mas a princípio não teríamos problema em relação a isso. Teríamos um possível problema em relação a algumas vacinas que usam essa proteína de entrada que ele tem como alvo da vacina, A Coronavac, ela não, que é
a vacina que está sendo trabalhada pelo Butantan, a princípio, não tem essa característica, porque ela é de vírus inteiro, então também precisaríamos ver aí se isso seria uma vantagem, né, em relação à Coronavac. E o que fica realmente hoje ainda é a prevenção e a máscara, né? A máscara é super importante, a gente partir, as pessoas não conseguem, algumas, né, não conseguiram entender as mudanças de conceitos que foram sendo trazidas, porque no começo, primeiro que a gente não tinha máscara disponível, né, para todo mundo, nem para profissionais da área da saúde, foi um sufoco, todos os hospitais, inclusive os particulares, conseguirem os chamados EPIs para os funcionários. E depois se confirmou, e a OMS validou, que as máscaras de pano caseiras, elas funcionavam também para prevenir, porque não se sabia se realmente a máscara caseira podia ser usada, e depois ela foi validada. Então, o que ainda hoje é primordial é a gente tentar usar a máscara, usar o álcool em gel, tomar cuidado quando levar a mão na boca e nariz, né? Cuidado quando você tira a máscara para comer perto dos outros, porque são nessas reuniões, às vezes, situações que às vezes a gente acaba se infectando. Tem mensagem já chegando aqui, doutor, pelo WhatsApp. Peço para que o senhor ouça, por gentileza. Doutor, bom dia. Se esse vírus, se essa nova cepa é mais contagiosa, o nível de proteção das máscaras deve aumentar? Luiz Gomes, São Paulo. Muito bom, Luiz. Então, na verdade, o vírus aprendeu, de alguma maneira, ele se adaptou a ser melhor infectante, ou seja, ele adere mais, se acopla mais fácil lá a um local, um receptor do nosso corpo, e com isso é mais fácil dele, com uma quantidade de vírus, né, invadir e causar doença. Mas isso não muda, a princípio, as medidas de proteção, não vão interferir. A princípio não há redução. Então, uso de máscara, lavagem de mãos, uso de álcool em gel, eles continuam sendo medidas de proteção válidas como sempre foram, independente da cepa que a gente está falando nesse momento. Toda vez que a gente fala de vacina, surgem dúvidas. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, quem foi diagnosticado com Covid, tem que tomar a vacina ou não precisa? Meu nome é Rosânia, Portugal, sou da Vila Guilherme, Zona Norte. Rosânia, todo mundo pergunta isso, né? Porque o que a gente ainda não sabia lá no começo é se isso ia acontecer, quem tinha Covid poderia ter de novo ou não, e muito se falou um pouco daquele passaporte da imunidade, né? Ou seja, uma vez tendo Covid, você poderia deixar de fazer as medidas de prevenção porque você estaria imune e nunca mais teria a doença. E, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? A gente vê relatos comprovados, né? Porque, às vezes, a dificuldade é fazer a comprovação das reinfecções. Mas há, sim, essas comprovações, a gente já viu clinicamente em alguns casos, mas, por sorte, talvez também não é assim. O mais comum é a pessoa pegar pela primeira vez. As reinfecções, elas são mais raras e parece que, pelo menos temporariamente, você tem uma proteção contra o coronavírus, se você for exposto de novo. Então, com tudo isso que está acontecendo, a resposta é sim. Quem já teve coronavírus tem que ser vacinado novamente para te dar uma proteção extra e evitar que você ou se infecte por outra cepa ou faça um reforço da tua imunidade daquela cepa que você já teve contato pelo tipo de vírus que você vai receber na vacina. Bruna, por favor, bom dia, Soraya do Guarujá. Eu queria entender, pergunte para o doutor, o que significa esse grau aumentado de transmissibilidade. Como funciona isso? Ela transmite muito mais rápido? Como é que é isso? Por que todo mundo fica falando que é maior a transmissão? Eu queria entender. Acho que a dúvida da Soraya, doutor, é porque a gente sempre fala que o coronavírus é transmitido muito rápido, de pessoa para pessoa, gotícula, saliva, não coloca a mão, lava. Se tem um negócio que ainda é mais rápido do que isso, o que é ser mais rápido de algo que já é muito rápido, né? Vamos lá, vamos tentar traduzir
esses conceitos. Então, na verdade, todo agente infeccioso, ele tem uma certa capacidade de infectar, né? Então, a gente tem aí o vírus do sarampo com uma capacidade de transmissão muito grande, né? Uma pessoa com sarampo numa sala pode transmitir, às vezes, até para 18 pessoas, se essas pessoas não estiverem vacinadas, se estiverem próximas. Então, ele tem uma capacidade de transmissão muito rápida. Para o vírus se transmitir, para algum agente se transmitir, eu preciso ter uma quantidade de vírus que eu tenho contato e que ultrapasse a minha barreira imunológica. A gente tem defesas naturais, né, que foram desenvolvidas ao longo do ano. Nosso sistema de defesa é um sistema maravilhoso que nos proporcionou chegar até onde chegamos aqui, sem a medicina que a gente tem hoje e sem remédios, né? Claro que hoje a gente modificou muito do que se tinha, que foram a nossa evolução. Mas o que acontece é que eu preciso de uma quantidade de vírus para que eu tenha, então, essa infecção e que o corpo ele consiga realmente invadir, chegar naquele lugar que ele se acopla, um lugarzinho que ele se encaixa, e a partir daí ele entra na célula e faz a doença. Essa nova variante, ele conseguiu, né, fazer uma mutação, por isso que eles falam que é uma nova variação da cepa, do local onde o vírus se acopla, ou seja, se encaixa na célula nossa, onde é o alvo dele natural. E com isso ele ficou, então, mais fácil de causar a doença. Então, se ele causa mais fácil a doença, ele é mais infectante do que as outras variantes, tá? Então, cada doença tem um grau desse tipo de transmissibilidade de infecção. As perguntas não param de chegar por aqui, 10 horas e 51 minutos, doutor. E essa é bem interessante. Chegou no Instagram aqui. Tudo bem que furou a fila, né? Pode mandar no 11 99904 8756, mas chegou uma pergunta interessante no Instagram aqui da Rádio Bandeirantes, no Instagram meu, inclusive, pessoal, na verdade. E o que aconteceu? Eu também tinha essa dúvida e o Márcio Santos, aqui de São Paulo, manda assim: Herrero, pergunta aí pro doutor, quando a vacina chegar, como que vai ser? Se eu ficar imunizado, posso deixar de usar máscara depois de tomar vacina? Eu pergunto isso porque fico com medo de poder ser o transmissor para outra pessoa, mesmo tomando vacina. Isso é possível? Essas perguntas de $1 milhão, como se brincava, né? São perguntas difíceis que vão sendo mudadas. Mas, assim, provavelmente esse ano a gente vai com máscara até um período, pelo menos no primeiro semestre e possivelmente no segundo semestre. Eu acho que a gente vai continuar usando máscara, porque até que se cheguem as vacinas e toda a população seja vacinada e a gente entenda a dinâmica do vírus, acho que a gente vai precisar aí deste ano para que todas essas respostas sejam respondidas. Mas se você foi vacinado, né, e a princípio o vírus diminua a sua circulação, né, eu vi hoje de manhã, antes de vir trabalhar, que eu estou trabalhando aqui neste ano novo, antes de vir para o hospital, eu vi que alguns países até permitiram as festas de ano novo porque eles controlaram, a transmissão foi muito baixa e então eles permitiram as festas e pequenas aglomerações, coisas que aqui foram completamente proibidas. Então, o que acontece? Se a gente perceber que os casos diminuíram, a circulação viral ela diminuiu às custas da vacina, tá? Ou somada também com um grau pequeno atualmente de pessoas que já tiveram e que tem essa proteção temporária, pode ser que a gente pare de usar máscara e que o vírus diminua sua transmissão e que a gente volte ao normal. Então, é uma dinâmica da epidemia que a gente vai ter que esperar de ver a redução do número de casos, considerando a redução da circulação do vírus e da proteção causada pela vacina. É uma somatória que vai dizer o momento certo de tirar a máscara e de responder a dúvida dele, né? Já não transmito mais, se eu posso não estar sentindo nada e estar transmitindo, mas se o vírus está circulando pouco e eu fui imunizado, a chance de tudo isso acontecer vai ser baixa, e o que vai nos permitir voltar ao normal antes da pandemia.
Ou seja, quem empreendeu em 2020 fazendo máscara, continue, que você pode ter um bom negócio pela frente, né, doutor? Quem não fazia isso Ainda assim. vai ver uma alternativa, continue também, e todos nós vamos continuar de máscara aí, né? Faz parte já do. É um acessório que a gente coloca antes de sair de casa. Diz aí, Herrera. Sim, já faz parte do nossa roupa de sair de casa, né? Quando você não usa máscara, você já se sente esquisito. É igual o celular. Na hora que você não acha a máscara ou o celular, você já fica perdido já. Teve até aquele papo, né, doutor? Qual que é a sua máscara de ano novo? Qual é a cor da máscara do ano novo? Meu Deus. Em casa até passo a máscara, já passo a camisa de vir pro trabalho, passo a máscara, que senão fica máscara amassada. amassada é um problema, um né? baita problema. Nossa, Continua protegendo, mas que é feio, é feio. A gente tá aqui na Rádio Bandeirantes conversando com o Dr. House João Teixeira, infectologista do Emílio Ribas. E, doutor, até pouco tempo atrás, a gente tinha confirmado que o senhor continuava no centro de contingência da Covid-19 aqui do estado de São Paulo. Primeiro de tudo, o senhor segue com esse cargo? Sigo, faço parte ainda do Comitê de Contingência aqui do estado. Legal, maravilha. Pergunto isso porque eu acho interessante a gente entrar num aspecto que está muito em voga. A gente começou o programa falando disso, inclusive, que é a fase vermelha. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo estão na fase vermelha até o dia 3 de janeiro. A partir de segunda-feira, voltamos para a fase amarela. Como foram as conversas para que chegasse a essa conclusão de do dia 25 ao 27, do dia 1º ao dia 3, somente serviços essenciais passassem a funcionar? E, doutor, no final das contas, a gente poderia voltar para a fase amarela ou, pelo aumento do número de casos, aumento do número de mortes, 76% de aumento do número de casos, 66% de aumento do número de mortes entre novembro e dezembro, era hora para a gente avançar para a fase amarela ou depois do dia 3 seria o momento, de acordo com as recomendações do centro de contingência, de se manter na fase vermelha? Muito bem, isso é um tema interessante para a gente tentar explicar, porque como ele também é complexo, envolve vários conceitos, várias avaliações de dados da pandemia, para que todos entendam um pouco qual foi a estratégia sugerida, adotada e que está sendo feito. Todos sabem, característica mundial e muito mais nossa, que nós, esse período de final de ano, de Natal e de Ano Novo, e que esse ano eram de 4 dias aí de feriados, né? A grande maioria das pessoas saem de recesso, tem uma mobilidade muito grande para todos os lugares. E com o aumento que foi sido visto, que recomeçou aí, né, em novembro, né, um aumento novamente, a partir de novembro, sendo escalonado aí em dezembro, a estratégia foi tentar conter um pouco a saída das pessoas, né, a aglomeração das pessoas em festas, em lugares que a gente considera de maior risco. A gente precisa ter um cuidado muito grande, né, para a gente não mirar em alvos e criar inimigos aí da população, ou focar e dizer que demonizar algumas coisas no sentido de que aquela situação, aquela aglomeração ela é ruim, ou que bares e restaurantes eles são a causa de tudo isso que está acontecendo. Não, a gente tem todo esse contexto atual de mobilidade das pessoas irem, e a gente tem que ter essa consciência de que lugares fechados, onde as pessoas tiram a máscara, falam mais alto, compartilham copos, né, estão ali, acabam conversando próximo por causa da música alta, são lugares que acabam podendo transmitir mais. E a partir desse momento que as pessoas elas se aglomeram e depois voltam para suas casas, eu tenho a cascata de transmissão, né? A cascata, ela acontece, ela é verdadeira. Então foi uma tentativa de fazer um rodízio entre a liberação, né, de 4 dias e da contenção de 3 dias, para que a gente segure um pouco o número de casos e toda a cascata que vem com ele. Como disse para vocês, quando eu aumento o número de casos, fatalmente não tem nesse momento outra saída. Eu vou aumentar o número de internações, de casos graves e de óbitos. E o nosso temor é que uma hora comece a faltar leito para os pacientes, né? Então essa é a grande alteração.
E agora, em janeiro, né, a gente volta, agora acompanhando diariamente todos os critérios que foram implementados aí no Plano São Paulo, que são monitorizados aí diariamente e semanalmente são apresentados para que as sugestões, né, de condutas sejam avaliadas pelo governo e sejam executadas por quem é de direito. Lembrar que nós somos um grupo consultivo, né, e tem o governo que avalia toda a parte de leis mesmo, de como fazer, né, e de como orientar. A gente precisa tomar cuidado, a população está num momento de desgaste, de fadiga, que já não está mais, às vezes, acreditando ou querendo acreditar em algumas situações, ou estão cansadas e que querem, às vezes, sair de casa, encontrar seus entes. Então, tudo isso é ponderado. Então, agora, na primeira semana de janeiro, a gente volta a olhar os dados, né? O Plano São Paulo, ele é monitorizado e o que se tem de certo é que se aquela região chegar a uma determinada faixa, que ele vá para vermelho, ele é colocado em vermelho imediatamente, assim como foi feito na região de Presidente Prudente. Então, o grupo faz sugestões, analisa, são a epidemia dinâmica, a gente precisa tomar cuidado para não mirar ou deixar que as pessoas comecem a culpabilizar algumas áreas que possam estar envolvidas, às vezes, com a transmissão, e esperando aqui em janeiro a gente siga então nos dados e que, se for preciso, as restrições aconteçam. Mas, ao mesmo tempo, você vê que foi sugerido, né, que as restrições aumentassem em todo o estado e, se eu não me engano, acho que foram 20 cidades que descumpriram a normativa, né? Então, é uma situação difícil que estamos vivenciando para todos, né? Então, aqui a gente tem que começar também a olhar cada um e olhar as cidades e também cobrar um pouco do gestor local. Lembrar que agora 62% das cidades vão ter novos prefeitos, com isso representa muitos também novos secretários da saúde, que vão ter que se adequar um pouco rapidamente, mas se inteirar rapidamente com a situação e nos ajudar nesse combate aos casos, porque senão pode ser que uma hora a gente tenha que começar a fazer triagem de quem vai ser internado. Sim, essa é a preocupação. Inclusive, aproveito que você, doutor, pegou nesse ponto, né, para dizer que aqui em São Paulo, o secretário de Saúde permanecerá sendo Edson Aparecido, que é quem estava à frente já em toda a pandemia. O nome dele foi mantido pelo prefeito Bruno Covas, que toma posse hoje à tarde na Câmara Municipal dos Vereadores. Há esse temor entre vocês, médicos que acompanham dados, números de que esse aumento no número de casos de fato aconteça, e há um temor de que com isso não tenhamos leito. Então, com isso, para a gente ser bem enfático, você direta na pergunta, doutor, a recomendação de vocês é para que fique mais restritiva a quarentena em São Paulo, ou dá para a gente acompanhar os números semana a semana? Veja, é uma pergunta difícil, Bruna, porque assim, o grupo ele tem cientistas, tem médicos, ele é composto por profissionais que estão ali na linha de frente, e todos nós temos um temor, nós temos um medo de que faltem leitos, e a gente precisa começar a fazer uma avaliação de quem vai se beneficiar mais dos leitos de pacientes graves ou não. Então, do ponto de vista de angústia nosso, né, seria muito a vontade seria que todo mundo ficasse em casa, né, por todo o período até que a vacina chegasse. Isso é um resumo bem simplório do nosso sentimento. Mas a vida real a gente sabe que não é assim, a gente tem que ir tateando também conforme a dinâmica. Então, o que a gente torce hoje? Então, primeiro, o Edson foi um grande parceiro aí, nosso, nos ajudou bastante, e é uma pessoa bem dinâmica. Que bom que a cidade mantenha ele, que o Bruno manteve o Edson, que os outros secretários se apropriem rapidamente do tema. A gente tem medo que as cidades menores, que às vezes não entendem um pouco
o grau, né, ou do negacionismo, ou porque tem poucos casos, não entendo a gravidade do que pode estar por vir. E por último, né, que a gente tem que despolitizar o tema e exigir, assim, de uma maneira enfática, que chegue logo uma vacina, né? Infelizmente, é muito, eu vou falar triste, mas a palavra é até mais do que triste, né? Do ponto de vista médico, que a gente esteja ainda sem perspectiva de vacina, que a gente tenha visto aí essa briga política e que São Paulo, que saiu na frente aí no sentido de trazer uma vacina, e que grupos políticos usam do tema para falar mal de uma vacina que é a única a curto prazo que a gente tem, que é a Coronavac, tá? Oxford, a gente viu também que recebeu agora a licença e talvez comece lá para fevereiro, março, mas com poucas doses ainda. Então a gente precisa urgente de uma política de vacina, de ir atrás das empresas e de trazer as vacinas para cá. Infelizmente, ficar esperando que as empresas nos procurem neste momento onde todo mundo quer a vacina, não é isso que acontece, né? É uma realidade que que quem fala não conhece a prática, a política do momento e a gravidade do que a gente está vivenciando, para que a gente retorne à vida normal. A gente está conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Halcyon Teixeira, infectologista, diretor da Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, para a gente terminar, eu sei que você nos dá essa entrevista agora, nesse momento, dia 1º de janeiro, da UTI de um hospital. Queria saber como é que está a situação de momento, o que você está vendo, se tem de fato mais jovens por aí, mais assintomáticos ou não, que às vezes testam e descobrem, enfim. Qual que é a situação em hospital agora? A gente tem, no Emílio Ribas, eu falo que sempre é diferenciado, porque como a gente é um hospital que se propôs a ser de referência desde o começo e aceitar casos, a gente sempre fala que a nossa taxa ela é muito próxima a 100%. Porque sempre que há um leito vazio, a gente tenta trazer um paciente confirmado ou suspeito, tá? A gente teve períodos um pouco mais tranquilos aí em setembro e outubro, mas agora a gente volta a dizer que nós somos 100% porque a gente tem essa característica. Nos hospitais privados a gente tem aí uma grande procura e os hospitais privados estão com bastante número de casos, né? Às vezes sem leitos para receber novos casos, mas lembrando que São Paulo tem uma característica totalmente diferente também, que tem uma coisa chamada, até se chama turismo hospitalar, onde as pessoas vêm procurar aqui pela expertise que São Paulo tem de hospital, e os públicos estão aí em torno de 70%, de 65% a 70% dos leitos ocupados. Então a gente precisa monitorar de perto tudo que vai acontecer agora, a partir da segunda quinzena de janeiro, que é onde essas aglomerações, essas viagens, tudo que a gente viu na TV, podem piorar, associado ou não a uma cepa mais infectante. Então, a gente precisa analisar tudo isso para realmente ver, mas a possibilidade da gente ter regressões em áreas do estado, elas são grandes. Esse é o Dr. Halcyon Teixeira, infectologista do Instituto Emílio Ribas, que conversou aqui na Rádio Bandeirantes sobre as questões que envolvem a nova cepa, vacina, máscara, enfim, um papo bastante completo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado e agradeço demais pela participação do Dr. Halcyon, que segue também no centro de contingência, ajudando o governo de São Paulo a tomar as decisões para esse próximo ano de 2021. Então, doutor, bom trabalho para o senhor. Peço perdão por ter segurado um pouquinho mais nessa manhã do dia 1º de janeiro, mas espero que o senhor consiga ajudar muitas pessoas ainda hoje e nesse próximo ano também, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigado, um bom ano para vocês.